Você acha que sabe o que acontece quando a comida some? A maioria das pessoas acha. Pular uma refeição parece algo simples, quase irrelevante. Você come menos, sente um pouco de fome, talvez fique irritado, talvez pense em comida com mais frequência, e pronto. Só que isso é apenas o que aparece na superfície. Isso é só o barulho. O que realmente importa acontece num nível que você não sente diretamente. Porque no momento em que a comida para de entrar, o seu corpo não entra em colapso como tantas pessoas acreditam. Ele não começa a falhar. Ele não entra em modo de emergência descontrolado. Ele começa a fazer algo muito mais inteligente. Ele começa a se reorganizar. E essa reorganização não começa com drama. Não há alarme, não há sirenes, não há um botão vermelho sendo apertado. Ela começa de forma silenciosa, quase elegante. Por fora você segue sua vida. Anda, trabalha, pensa, conversa. Por dentro, o sistema inteiro percebe que algo mudou. Não de forma emocional, mas matemática. A entrada cessou. O fluxo externo diminuiu. E agora o corpo precisa decidir como continuar funcionando sem desperdício. No início, tudo parece absolutamente normal. Seu último alimento ainda está sendo processado. Açúcar circula pelo sangue, energia chega às células, os órgãos seguem trabalhando no ritmo de sempre. É exatamente por isso que você acha que nada está acontecendo. Mas o relógio interno já começou a contar. Cada minuto sem entrada externa é um convite para o corpo assumir o controle de forma diferente. À medida que o fornecimento externo começa a diminuir, algo sutil acontece. O açúcar no sangue começa a cair lentamente. Nada abrupto, nada perigoso, apenas uma descida controlada. E quando isso acontece, seu corpo começa a fazer algo que ele faz há milhares de anos, mas que você raramente deixa acontecer por tempo suficiente. Ele começa a definir prioridades. Quem precisa de energia agora? Quem pode esperar? Onde essa energia vai ser usada com mais eficiência? O primeiro a perceber essa mudança não é o estômago, como muita gente pensa, é o fígado. O fígado é o gestor silencioso do seu sistema. Ele não pede atenção, não envia sinais emocionais, não causa sensações óbvias. Mas quando a comida some, ele entende imediatamente o cenário. Ele sabe que o fornecimento externo acabou e que alguém precisa manter tudo funcionando. Então ele faz exatamente isso. Ele abre suas reservas internas e começa a liberar energia de forma gradual, mantendo o sistema estável. Seu cérebro continua funcionando. Seus músculos continuam respondendo. Seu humor, em grande parte, se mantém sob controle. Tudo segue funcionando porque existe um plano. Essa é a parte que quase ninguém entende. O corpo não reage à falta de comida com desespero imediato. Ele reage com estratégia. Ele usa o que foi guardado exatamente para esse momento. E como essa transição é suave, você subestima o que está acontecendo. Você acha que está apenas com um pouco de fome, quando, na verdade, o sistema inteiro está mudando de fonte energética. Em algum ponto, o estômago entra em cena. Ele começa a se manifestar. Um ruído, um aperto, uma sensação de vazio. E, imediatamente, o cérebro traduz isso como um alerta urgente. Mas o estômago não está denunciando um problema real. Ele está reagindo a uma quebra de expectativa. Ele foi condicionado a trabalhar em horários previsíveis. Quando esses horários não são respeitados, ele reclama, não porque o corpo está em perigo, mas porque o hábito foi interrompido. Enquanto isso, um hormônio que costumava comandar grande parte desse processo começa a se retirar discretamente. Ele não faz discurso de despedida, ele simplesmente sai do palco. E quando isso acontece, o corpo deixa de guardar energia compulsivamente e começa a procurar novas soluções. É como desligar um modo automático que estava ativo há tempo demais. O corpo sai do modo armazenamento constante e entra em um modo de adaptação. Esse é o ponto mais desconfortável para a maioria das pessoas. Não porque algo ruim esteja acontecendo, mas porque algo diferente está acontecendo. Você não está fraco, mas também não está confortável. Você sente uma mudança, mas não sabe explicá-la. E quando o cérebro não entende, ele tende a interpretar como ameaça. Mas essa interpretação é cultural, não biológica. Nesse momento, o corpo faz uma pergunta simples e poderosa. Se a energia não vem de fora, de onde ela vai vir agora? E a resposta sempre esteve ali.
Dentro de você existe uma quantidade enorme de energia armazenada. Ela não foi feita para ficar intocada. Ela foi feita para ser usada quando necessário. E agora, finalmente, o corpo recebe o sinal de que pode acessá-la. As células de gordura, que passaram tanto tempo acumulando, recebem autorização para liberar. Elas abrem seus depósitos e começam a enviar combustível para o sistema. Não um combustível rápido e instável, mas uma energia mais constante, mais previsível. Essa energia chega ao fígado, que a transforma em uma forma que o corpo pode usar com eficiência. É uma troca de motor. Não é explosiva. É silenciosa, mas profunda. O cérebro, acostumado a receber açúcar fácil, testa essa nova fonte com cautela. E algo curioso acontece. Ele percebe que funciona. Funciona bem. A energia chega de forma mais estável, sem picos, sem quedas bruscas, sem aquela sensação de urgência constante. O barulho mental começa a diminuir. A clareza aumenta. O estômago ainda tenta chamar atenção, mas agora ele já não dita mais as regras. Muitas pessoas descrevem esse estágio como estranho, uma sensação de calma inesperada. Não é euforia, não é empolgação, é estabilidade. O coração trabalha de forma mais eficiente. O corpo inteiro parece gastar menos energia para fazer as mesmas coisas. É como se vários sistemas parassem de competir entre si e começassem a colaborar. Com menos estímulo externo entrando, algo ainda mais interessante acontece. As células finalmente têm espaço para fazer manutenção. Elas começam a limpar resíduos, reciclar estruturas danificadas, descartar o que não serve mais. Isso não acontece porque o corpo está sendo punido. Acontece porque ele finalmente tem tempo. O barulho diminuiu. A demanda caiu. E agora existe espaço para a organização interna. Esse processo é profundo. Não é algo que você sente diretamente como dor ou prazer. É algo que você percebe como leveza, como se o sistema estivesse menos sobrecarregado. Como se tudo estivesse funcionando de forma mais limpa. O corpo não está se desgastando. Ele está se ajustando. À medida que o tempo passa, hormônios ligados à preservação e recuperação entram em cena. O corpo começa a proteger o que importa. Músculos, tecidos, funções vitais. Ao mesmo tempo, aquilo que não é essencial continua fornecendo energia. Não há desperdício. Há critério. O sistema inteiro opera com mais inteligência. E então você chega a um ponto que muda a forma como você enxerga tudo isso. Você percebe que não está sofrendo. Você não está em risco. Você está funcionando. Talvez até melhor do que antes. A mente mais clara. O corpo mais estável. A energia mais previsível. E isso levanta uma pergunta incômoda. Se o corpo funciona tão bem assim quando não está sendo constantemente interrompido, o que acontece quando você vive interrompendo esse processo o tempo todo? Quando a comida finalmente volta, algo importante acontece. O corpo não reage como antes. Ele não entra em desespero. Ele não armazena de forma caótica. Ele usa, distribui e guarda com mais critério. Porque agora ele lembra que existe uma alternativa. Ele lembra que sabe se adaptar. Ele lembra que não depende exclusivamente de entrada constante para funcionar bem. E talvez a maior mudança não seja física. Seja perceptiva. Você deixa de ver o corpo como frágil. Deixa de interpretar todo o desconforto como perigo. Começa a entender que nem toda sensação desagradável é um sinal de falha. Às vezes, é apenas o sistema mudando de marcha. Quando você entende isso, algo muda na sua relação com o próprio corpo. Você para de lutar contra ele. Para de tentar controlar cada sinal. Passa a observar, a respeitar os ciclos, a permitir que o sistema faça o que foi projetado para fazer. Se isso mudou a forma como você enxerga o que acontece dentro de você, escreve aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. Eu realmente leio. Se esse tipo de explicação clara, sem exagero, te ajuda a entender melhor como seu corpo funciona, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que você valoriza conteúdo inteligente. E se você quer continuar explorando o que acontece dentro de você quando para de atrapalhar o próprio sistema, se inscreve no canal, porque isso é só uma pequena amostra do que o seu corpo é capaz de fazer quando finalmente tem espaço para trabalhar.